Francisco Proença de Carvalho e João Espanha são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Francisco, hoje, na sequência desta tomada de posse, Pedro Passos Coelho foi rápido a responder que o Governo não sai fragilizado com toda esta questão, mas é de facto assim. Não há aqui um desgaste para o Governo. Eu penso sinceramente que amanhã ou daqui a 2 dias já ninguém se lembrará disto. Se o Governo efetivamente tiver alguma coerência na sua atuação, se cumprir o memorando da Troika conforme diz que quer cumprir, penso que então deve cumprir em toda a sua linha, se é essa a estratégia do Governo. Nem sempre concordo, como já aqui disse várias vezes. Se esta alteração não significar também uma alteração no rumo que estava a ser tomado? Eu penso que sim, porque, repara, fala-se muito na comunicação social do estudo que foi feito e parece às vezes que o memorando da Troika definia exatamente qual é que era o valor que teria que ser cortado. O memorando da Troika não diz nada disso. Estabelece umas metas e depois essas metas deverão ser discutidas, em último caso, eventualmente impostas pelo Estado, mas, quer dizer, não precisamos ficar aqui obcecados com uma situação como se houvesse uma meta previamente definida e como se isso não fosse objeto de qualquer discussão. Portanto, desde logo, há isso. Essa meta, penso que ainda pode ser atingida. Obviamente que, no meio de um governo que nem é assim tão grande, mas nós já assistimos a outras divergências, estas divergências é natural que aconteçam. Nós já vimos outros governos em que ministros saíram por diversas razões, normalmente dizem sempre que são pessoais, pronto, há esta já fórmula básica e pronto, e não vou questionar, não sei. Às vezes até podem ser, portanto, não quero adiantar isto, mas obviamente que nas últimas semanas houve alguma tensão, uma divergência de opiniões quanto àquilo que devia ser o rumo neste aspecto e, portanto, Henrique Gomes estava também obcecado com esta questão, estava a levar demasiado longe este objetivo. Eu não sei, eu penso é que isto deveria ser coordenado no Governo e o Governo devia ter uma posição, tentar pelo menos ter uma posição unânime para negociar com as operadoras e não ter grandes divergências. O que eu me apercebo do que acontece agora é que provavelmente existiam divergências grandes no próprio Governo, porque eu não acredito, confesso, não acredito que seja pelo facto do Dr. Mexia não estar de acordo com o Secretário de Estado que este Secretário de Estado cai. Eu penso que tem que haver um pouco mais do que isso, tem que haver alguma divergência interna do próprio Governo. Obviamente que, como em toda a sociedade portuguesa, há interesses instalados há bastante tempo, uns melhores que outros, enfim, cada um puxa para o seu lado. As empresas, é natural, perfeitamente natural, que as empresas que têm uma determinada renda, um determinado lucro, se batam pelo mesmo e arranjem argumentos contra isso. Portanto, o Governo, se vai para uma postura negocial, como já foi para outros casos, deve também ter os seus argumentos, deve ser sólido na sua argumentação. E, portanto, estas divergências nesse aspecto podem fragilizar um pouco o Governo. Agora, como eu digo, eu acho que, pela experiência anterior de que temos visto outros governos, e sendo um secretário de Estado de uma área, obviamente, muito importante e muito sensível, mas que eu acho que a maioria dos cidadãos nem se apercebe muito bem o que é esta questão das rendas e o que é que deixa de ser. Eu acho que daqui a 1 ou 2 dias acontecerá outro qualquer escândalo, outra opinião do professor Cavaco Silva, do nosso Presidente da República, qualquer coisa que acabará por abafar um pouco tudo o que aconteceu e, sinceramente, mas acho que também nós não devemos ter uma postura, que é aquela que eu vejo muito na comunicação social, de que é a postura do coitadinho, de ovelha coitadinha e do lobo mau. Nós não sabemos exatamente que tipo de negociações é que estavam a ocorrer. Portanto, eu confesso que discordo com essa posição de que, mais uma vez, os lobbies ganharam e o pobre do secretário de Estado que se bateu vivamente nos meios de comunicação social pela sua tese, tendo já umas metas, caiu. Eu penso que é prematuro tomarmos esse tipo de opção, porque nem sempre há aqui um lado mau e um lado bom. E eu acho que não é impossível ainda chegarem a uma solução que permita cumprir aquilo que diz o memorando da Troika. Como digo, e repito, é muito vago. Não dizia que tinham que cortar os tais, a quantia que está aqui a ser referida agora. Portanto, vamos ver quanto é que vai acontecer e vamos ver se vai acontecer. Agora, se o Governo não quiser cumprir esta parte do memorando da Troika, aí sim temos motivos para acreditar que, de facto, há 2 pesos e 2 medidas. E não conhecemos, de facto, tudo o que estava a ser negociado, todos os contornos desta saída, mas, João, numa primeira leitura não fica, de facto, a ideia de que Henrique Gomes perdeu aqui uma guerra contra os poderes instalados?
Enfim, a leitura que o leigo fará, sobretudo, daquilo que tem aparecido na comunicação social. Não, concordo com o Francisco quando diz que é difícil dizer quem é o lado bom e quem é o lado mau, se é que há um lado bom ou um lado mau. Eventualmente haverá políticas boas e políticas más, mas de facto tudo isto é uma grande nebulosa e é muito difícil compreender o que é que se passa nestes mercados tão sofisticados como são estes específicos de energia. Se calhar o facto da privatização da EDP ter ocorrido há pouco tempo não é estranho a este fenómeno, não faço ideia. Eu tentei informar-me alguma coisa antes de ir para aqui, aprendi umas coisas fantásticas sobre a subsidiação às renováveis e as diferenças de preço entre o que é, enfim, o que sai de uma central térmica e o preço de uma renovável, e quem suporta essa diferença, que é colossal, é o consumidor, afinal, o consumidor de baixa tensão. Não é um subsídio do Estado, somos nós que pagamos. Uma coisa fenomenal chamada cogeração, que eu não fazia ideia o que era. Cogeração é uma coisa interessante, já tem há alguns anos, e pelo que me informaram, foi uma ideia interessante de um governo no final do século passado, início deste século, que era algumas indústrias geradoras de, enfim, vapor. O vapor faz energia cinética, e a energia cinética pode permitir produzir eletricidade. E então toda aquela que fosse excedente poderia ser colocada à disposição da rede por um preço considerável, na medida em que é uma energia limpa e, portanto, era considerado também renovável. Alguns em 2002, 2003, houve uma mudança na legislação e a palavra excedente desapareceu. E a partir daí houve algumas empresas que, por isso, simplesmente pararam de fazer aquilo que faziam e passaram a fazer vapor, produtoras de eletricidade. Porque aquilo dava, de facto, um dinheirão. E, ao que parece, isso... se calhar são essas coisas que estão por trás disto, não faço ideia de facto. Para o leigo, para quem não está por dentro deste tipo de mercado, os mistérios são, diria, quase insondáveis. Que alguma coisa séria se passou, seguramente. Também não será estranho o facto de se passar dentro daquele super, macro, hiper ministério em que estão uma data de pastas sob a coordenação do ministro Álvaro Pereira, portanto, é e natural que esta fosse uma das questões, os problemas uma mais das muitas recentes, às quais ele não conseguiu dar mão. Os problemas mais recentes para o Governo têm surgido precisamente deste grande ministério, a questão da luz ao ministério ponto. Onde estão as pastas mais complicadas de gerir e aquelas que isto é uma prova mexem de que com mais... Foi demasiado ambicioso criar-se um ministério sim, agregando todas estas pastas. Já tive a oportunidade de referir que isto foi uma cosmética muito mal, do meu ponto de vista, enfim, com todo o respeito. Acho que reduzir o número de ministros foi uma medida cosmética e colocar uma pessoa com responsabilidades sobre tantas áreas tão vastas e tão complexas dificilmente poderia ter um bom resultado. Aqui, enfim, se calhar teve um resultado positivo. Estamos aqui a discutir a demissão de um secretário de Estado, eventualmente podíamos estar a discutir a demissão de um ministro, que era capaz de deixar o governo um bocadinho mais, enfim, numa posição um bocadinho mais delicada do que aquela que neste momento possui. Mas, como digo, acho que mas se juntarmos todos estes casos recentes, esta saída do secretário de Estado, a questão da luz ao ponto, a questão das divergências em relação ao quadro comunitário, ao terreno, nota-se aqui mais desgaste no governo? Não, acho que ainda é prematuro. Vamos lá ver. Em relação à questão da luz ao ponto, há uma questão jurídica, enfim, e de eventual deslealdade institucional que pode ser colocada em cima da mesa. Se o Primeiro-Ministro estava mal informado, é natural, tem de que tratar. Se calhar os assessores políticos não deram a devida atenção a um problema que podia ser perfeitamente bem explorado pela oposição. No que diz respeito a este caso, enfim, este governo já tem um ano, apesar de tudo, e tem-se mantido com alguma coesão e com alguma solidez de discurso. Não vejo grandes, enfim, até porque a Troika dificilmente deixaria que as coisas... O governo está muito focado. E quanto a isso, penso que lhe dar os parabéns não tem grande alternativa também. Agora, como digo, deixe-me só fazer-lhe uma comparação, o caso limite de comparar este governo com, por exemplo, o governo do Dr. Santana Lopes. Este governo é uma pedra. Acho que está sólido e ainda é muito cedo para se poder Nasceu falar de eleições, desde logo, que ajuda. Sim. Agora, eu penso que a primavera deste governo, não é, já está a terminar. Estamos a chegar à nossa primavera. Saltámos do outono para a primavera, aliás. Mas
E isso está a terminar porque é o habitual. Quer dizer, governar Portugal é cada vez mais difícil, porque vivemos de suspeitas, pequenas suspeitas, casos, enfim, nós passamos a vida, todos os dias temos um caso, o que é que seja relevante ou não seja, basta vir de uma capa de um jornal minimamente relevante que depois passa-se de todos os tiros. E tudo isso, obviamente, que desgasta um governo. É difícil para um governo ter um bocado duas palas nos olhos e seguir o seu caminho sem ver, a não ser o professor Cavaco Silva, que nos seus tempos não lia os jornais, mas sem ver aquilo que se passa hoje em dia, porque hoje em dia abrimos o computador e vemos logo os jornais e as capas, e portanto é difícil um governo fazer essa gestão toda. Portanto, era muito importante, e ainda é importante, que o governo faça o mais possível, o mais rapidamente possível, porque a nossa história democrática, basta ver, temos governos com períodos muito curtos. Aliás, a média dos governos, contando desde o princípio, será qualquer coisa como 2 anos, ou nem tanto, que é uma coisa absolutamente... E, aliás, é uma das causas para o nosso Estado, de desenvolvimento, não é? Estádio de desenvolvimento, porque a coesão política, a estabilidade política era muito importante, e nós, ao contrário de outros países, como, por exemplo, até a Espanha, eu sei que neste momento é uma situação circunstancial, mas e a verdade é que cada vez está pior nesse aspecto, e esta pressão mediática e popular, às vezes popularucha, que se cria, e muito preocupa também nos próprios governos, e daquilo que dizem e daquilo que fazem no seu princípio. A demagogia às vezes volta-se contra o demagogo, portanto é preciso ter algum cuidado nesse aspecto. Verdade, mas já estou a sair do tema, não é? Neste momento, além da Troika, este governo beneficia de um fenómeno social interessante, pelo menos, enfim, não sou sociólogo nem nada que se pareça, mas há dias li que foi há cerca de um ano a manifestação dos indignados. Neste momento as pessoas não estão indignadas, ou melhor, podem estar muito indignadas, mas estão resignadas e estão sobretudo cheias de medo. E provavelmente, como aprendeste na faculdade, que quando há recessão não há greves, porque as pessoas têm medo de perder o emprego. Isto é, há uma certa atonia na sociedade. E este é um momento em que, de facto, é possível fazer coisas. Claro, sim, não se tem vivido a contestação que poderia ser previsível com todas as medidas. Quer dizer, quem é que contesta? Só contesta quem tem um emprego garantido. Quem nem tem um emprego garantido não vai para a rua, mas é trabalhar com medo que o patrão o ponha na rua. Mas casos atrás de casos começam a fragilizar um governo, como é evidente, não há menor dúvida, e, portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu acho que era importante que essa coesão se mantivesse. E, aliás, é importante que o PS se mantivesse nessa coesão, ainda com as divergências até ideológicas que tem, mas é muito importante que se mantenha com o caminho que está traçado, que, bem ou mal, eu acho que agora temos que o seguir. Regressando ainda só aqui ao tema da energia, até porque o João focou esse ponto da privatização que está a decorrer, da EDP, está fechado, mas a Three Gorges ainda só pagou 600 milhões de euros, do total de 2.700 milhões de euros. É importante que não se alterem as condições do setor da energia em Portugal até que esse negócio esteja totalmente concluído. Por um lado é importante, por outro também acredito que a Three Gorges ou qualquer outro player soubesse aquilo que está estipulado no nosso memorando de troika. Como digo, é um pouco vago, mas isso é uma circunstância com que têm que contar. Não poderia servir aqui de base para uma renegociação, digamos, dos termos da compra da participação na EDP? Não haveria esse risco? Não negociei isso, mas eu penso que não. Penso que não faz grande sentido. Acho que a estabilidade é importante. A estabilidade daquilo que é um setor, das empresas, é sempre importante, tal como a estabilidade política, porque qualquer investidor... E aquilo que sempre se queixaram em relação a Portugal é que não sabiam o que é que amanhã seria a lei fiscal, como é que está a legislação laboral, como é que está a estabilidade política. Portanto, essa instabilidade prejudica-nos. Portanto, eu acho que é importante. Agora, neste caso, há aqui nós estamos numa situação excepcional. Não acredito que não haja aqui um grau razoável de conhecimento daquilo que possa vir a acontecer, aquilo que possa vir a ser negociado, se é que o Governo, efetivamente, porque nem todas as medidas do Troika são cumpridas, às vezes podem ser substituídas e outras já foram, até promessas eleitorais, portanto não vale a pena nós estarmos aqui também a especular muito sobre isso. João, ainda nesta questão, há aqui alguns contratos com a EDP e com outros fornecedores que vão até 2017 ou 2020. Estar a rever esses contratos, eventualmente a rasgar esses contratos, não poderia ter custos ainda mais elevados do que aquelas poupanças que se querem obter nas faturas? Esse é o tipo de pergunta à qual não consigo responder só olhando para o contrato. Mas tenho, enfim,
costumo dizer, tudo é possível neste Portugal de Abril. Depende. Já vi decisões do Constitucional invocando o interesse nacional de respeito de tudo e mais alguma coisa. Enfim, no direito existe a alteração das circunstâncias, portanto, o Francisco é advogado e sabe mais direito do que eu, poderá explicar melhor isso do que ainda eu. és advogado, acho eu. Mas não digo que uma alteração radical das circunstâncias não possa obrigar as partes a reverem os contratos, isso é uma coisa que pode suceder. Como digo, eventualmente haverá seguramente cláusulas de penais para o caso de haver ruptura por parte de um dos contratantes, mas quando se faz um contrato tem que haver acima de tudo bom senso de parte a parte. E um contrato funciona muito bem e é uma coisa que, se tudo correr bem, fica na gaveta até ao final do contrato. Quando se tem que ir buscar o contrato é porque alguma coisa está a correr mal. Se chegar a esse ponto, eu diria que tudo é possível. Vamos esperar para ver. João Espanha, Francisco Pereira de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell.